Estamos conversando com Fernando Sá, professor da Universidade Federal de Sergipe, sobre cangaço, memória, oralidade e as paixões, tanto de quem viveu, às vezes a dor é maior, e também de quem estuda. Nesse universo de pesquisa, de estudos do cangaço, nós nos deparamos com muitos estudiosos que se deixam levar pela influência da memória para fazer defesa árdua de um lado ou de outro. E também nos deparamos com muitas pesquisas, né? E isso não quer dizer apenas que essas pesquisas tenham que estar dentro das universidades. Fora das universidades, existem pesquisadores sérios, bons, que se preocupam muito em ir a fundo nas suas fontes, sejam elas orais ou impressas. E antes de irmos para a nossa próxima pergunta, eu quero pedir a você, internauta, entrou agora, está assistindo o bate-papo com o Fernando, mas não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação. E lembrando, toda sexta-feira, às 18 horas, nós temos um papo sobre uma obra, sobre uma pesquisa, sobre a temática do cangaço e áreas afins. E você também pode dar a sua sugestão. Você conhece uma obra, você conhece um autor, você conhece um episódio envolvendo o cangaço e gostaria de ouvir a opinião de um especialista? Coloca lá no seu comentário, passa para a gente o contato, que nós iremos em busca desse especialista ou dessa obra. Fernando, estamos caminhando para a segunda parte do nosso bate-papo e a gente olha para o sertão hoje, para a mídia, né, para o turismo, para as famílias. Você tocou muito bem nessa observação aí. Gerar emprego e renda e o lucro vai para quem? Né? Quer dizer, o cangaço, bom, entre a história e a memória, hoje existe a vontade de ganhar dinheiro a partir dessa memória. Mas quando nós caminhamos nos sertões do Nordeste, seja de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Ceará, a gente sempre se depara um pouquinho com a memória e com a visão geográfica do Brasil do final do século XIX e do século XX, o Brasil do cangaço. E essa memória, ela ainda está muito presente nessas pessoas, nessas famílias. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que sim. Eu penso que é difícil você viajar por essas localidades que você citou sem um acontecimento no qual vincule a vida cotidiana e familiar à temática do cangaço. Eu acho que isso se estende também ao tema de Canudos, né? Porque às vezes a gente desvincula, a gente acaba não acaba fragmentando uma história que é comum, que é exatamente esse sertão tradicional que passa por transformações e que as respostas são dadas de diferentes maneiras, né? Ora via o cangaço, ora via os movimentos socio-religiosos, né? Então não podemos perder de vista essa visão mais ampla, né? Então, nesse sentido, aqui em Sergipe, por exemplo, nas aulas que eu trabalho dentro da universidade, na disciplina História do Brasil República, difícil uma turma que não tenha alguém que saiba de algum acontecimento. Agora, é o que você falou, nós temos que tomar muito cuidado para não reproduzir o senso comum. A tarefa do historiador não é reproduzir, a história oral não reproduz. A história oral problematiza a memória produzida tanto pelas classes populares quanto pelas classes dominantes. Então, eu acho que essa autonomia do trabalho do historiador tem que ser reiterada constantemente para que não haja
uma reprodução do senso comum, né? Eu acho que nosso trabalho é um trabalho que se aproxima de um saber que busca a cientificidade, a verdade, e a gente não pode perder de vista isso, senão a gente acaba entrando nessa diluição das fronteiras entre o fato e a ficção, que é muito comum entre determinadas linhas pós-modernas que de fato não dão conta de explicar a realidade presente que nós vivemos, né? Então, eu acho que isso é um aspecto interessante para a gente não perder de vista, né? A autonomia do trabalho do historiador serve para a gente estabelecer o conhecimento crítico, tanto das classes dominantes quanto das classes subalternas, e como essa memória é produzida. Então, eu acho que isso a gente não pode esquecer de modo algum. Fernando, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e o último ponto que eu gostaria de conversar com você é sobre a produção literária. E eu sempre peço aos meus convidados para que, quando você for falar um pouco da produção literária, do que se produziu e do que se produz hoje sobre o cangaço, você dá uma dica, que autor, que obra você poderia indicar para quem está começando a estudar a temática do cangaço, dos sertões. Você citou muito bem aí, quando a gente olha não só para os sertões do Nordeste, mas também para outros sertões, nós vamos encontrar fatos muito, muito próximos, né? Eu estudei, eu fiz uma relação entre Caldeirão e Contestado no meu pós-doutorado, e, e é incrível como existem as proximidades, apesar do distanciamento geográfico, as proximidades dos comportamentos, das leituras, das interpretações, seja da imprensa ligada às elites, seja os próprios documentos oficiais, como se aproximam as narrativas dos episódios. E também, como você disse muito bem, não dá para separar Canudos, Caldeirão, Padre Cícero, do cangaço, não só pela questão geográfica, mas por tudo que envolve o sertanejo aqui no Nordeste ou em outra região. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do cangaço e a produção literária, né, produção acadêmica, e o que você indicaria para o nosso internauta. Bem, a produção sobre o cangaço é vastíssima, né? Na verdade, a gente remontaria todo o século XX, na verdade, o final do século XIX, do Cabeleira, do Franklin Távora, até os dias de hoje, como, por exemplo, o Francisco Dantas com os Desvalidos, né? Então, é uma literatura vastíssima. O que eu indicaria, do ponto de vista assim, de uma reflexão não só literária, mas sociológica, histórica, né? Eu penso que o Gustavo Barroso tem uma influência muito grande em toda a historiografia posterior, quer dizer, você vai encontrar ecos do Gustavo Barroso no trabalho da Maria Isaura Pereira de Queiroz, por exemplo, né? Você tem uma produção literária importante no romance de 30, né? Eu acho que não podemos esquecer do Graciliano, ele escreveu uma série de artigos sobre o cangaço, né, que foi publicado até recentemente num livro específico sobre o cangaço, quer dizer, que foi publicado anteriormente no Viventes das Alagoas. Então, você tem, nos anos 50, acho que a gente não pode esquecer o trabalho de jornalistas vinculados ao Partido Comunista, como Rui Facó, né, que acaba publicando Cangaceiros e Fanáticos, um livro póstumo no início dos anos 60. Nós temos no cinema
desde os anos 20, uma série de filmes, talvez o mais representativo seja O Cangaceiro, do Lima Barreto, que cria toda essa ideia do Nordeste, e que depois vai ser questionado por Glauber Rocha, mas que vem até os dias de hoje, né? Os anos 90, Baile Perfumado, por exemplo, rompe com essa tradição. Nós temos, nas artes plásticas, uma série de autores, Portinari, que a gente pode citar. Então, na televisão, nós tivemos Lampião e Maria Bonita, a série da Globo, do Agnaldo Silva, nos anos 80. Então, na verdade, essa produção memorial do cangaço é parte constitutiva da própria cultura brasileira. Na introdução desse livro, eu chamei de um palimpsesto da cultura brasileira, porque é incontornável. Até os dias de hoje, você tem. Eu publiquei agora, recentemente, um trabalho sobre a literatura de folhetos, chamada literatura de cordel, no qual Lampião está imerso na cultura digital. Então, quer dizer, é impossível falar do Brasil, não estou falando do sertão, não estou falando do Nordeste, é impossível falar do Brasil sem a presença desse imaginário construído em torno do cangaço. Então, eu penso que no cinema do Hermano Pena, não posso esquecer do Hermano Pena, que recuperou, por exemplo, o Zé de Julião, tanto ficcionalmente quanto no documentário no qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, isso é recente, tem poucos anos. Então, é uma constante o tema do cangaço. Bacurau aparece o imaginário do cangaço e de Canudos no Bacurau, do Kleber, lá de Pernambuco. Quer dizer, então, não dá para pensar o Brasil sem esses temas. Mas não, nós temos que tomar bastante cuidado com uma determinada leitura dos dois Brasis, né, que vem lá de Euclides da Cunha, que se desdobra em Jacques Lambert e vem até os dias de hoje, porque parece que o sertão atrasado, entre aspas, não é produto do avanço do capitalismo industrial. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Chico de Oliveira mostrou muito bem que as desigualdades regionais no Brasil dos anos 70 para cá mostram uma vinculação direta. Né? Então, eu penso que nós não podemos perder de vista que a memória está imersa na sociedade e nas condições sociais de existência. Agora, com a questão da internet, a gente acaba tendo uma possibilidade de rever essa história, e isso está acontecendo nos quadrinhos. Eu acho que os quadrinhos a gente não pode esquecer. Os quadrinhos estão presentes desde o início, desde os anos 30, quando o Lampião morreu. Logo em julho, em agosto, tinha uma história em quadrinhos sobre Lampião, e vem até hoje. Né? Então, eu vejo que é impossível pensar a contemporaneidade brasileira sem esse imaginário do cangaço, seja na história em quadrinhos, nas artes plásticas, no cinema, na literatura de cordel. Mas eu penso que o sertão é o Brasil, e o Brasil é o sertão. Então, eu acho que, na verdade, a gente não pode desvincular o cangaço do tema do sertão, que está presente nesse movimento socio-religioso que você citou, né? Mas está presente também nas ações do próprio Estado brasileiro, tentando modernizar o sertão, e o sertão permanece com suas tradições. Esse é um diálogo interessante entre a tradição e a modernidade, né? Que dá pano para manga para as artes de um modo geral. Penso que seria isso. Nós
Temos assunto aqui para passar dias e dias batendo papo, porque você já entrou num ponto aí que é super interessante, que é a tradição, o sertão continuar sendo sertão sem ser visto como algo de atraso agressivo e por aí vai. Fernando, amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Não, eu agradeço o seu convite. Eu tenho acompanhado seu programa, Resenha do Cangaço, acho da maior importância e quero agradecer essa possibilidade de conversar sobre o livro que já está esgotado há uma década e eu tenho pensado em fazer uma nova edição revista e ampliada, já que eu publiquei outros artigos sobre o assunto. E é um prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que nós temos que disputar as narrativas dentro do YouTube, né? E você, como pesquisador das ciências humanas e sociais, é importantíssimo esse tipo de trabalho para trazer a produção acadêmica para o grande público, mas também evitar a proliferação de negacionismos, né? De determinados revisionismos que depõem contra a nossa própria profissão como historiador e como cientista social. Muito obrigado, obrigado a você que nos acompanha toda sexta-feira. E mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal. Existem outros canais com uma proposta que você também pode assistir. O importante é que você fortaleça a mídia alternativa. Cada vez que você dá um like, cada vez que você compartilha, cada vez que você opina, deixa o seu comentário, isso fortalece o nosso trabalho. E é importante para que a gente possa crescer ainda mais e poder prestar essa contribuição para a ampliação do conhecimento, da visão crítica, da história e de outras áreas de conhecimento. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.